Bom, pessoal, muito bom dia, tá? Boa tarde, boa noite ou então boa madrugada para quem está assistindo a videoaula. Hoje é a segunda parte, tá? É a aula 02 de sistemas operacionais. Só que hoje a gente vai tentar entender como é que funcionam alguns aspectos do hardware. Por quê? Porque não adianta tentar entender como é que o sistema operacional funciona propriamente dito se a gente não entende como é as particularidades do hardware, né? Então essa aula 02 é como se fosse uma pré-revisão de alguns aspectos do hardware, só que esses aspectos são voltados para quem? Para a utilização do sistema operacional, tá? Então eu sempre vou estar comentando alguns aspectos do hardware juntamente com alguns pré-requisitos de quê? De utilização, ok? Da parte física e da parte lógica, que é o sistema operacional, tá? Então muito cuidado nesse sentido aí, justamente por conta dessas particularidades. Então façam as anotações, porque na aula 03 a gente já vai precisar. Então é pré-requisito também, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o sistema operacional está intimamente ligado a quem? Ao hardware. Não existe sistema operacional se não existir quem? Uma parte física para fazer as atribuições do sistema operacional. Não existe, tá? Então você já se liga nessa parada aí. Beleza? Tranquilo? Show! O sistema operacional estende um conjunto de instruções do computador e gerencia seus recursos para funcionar, beleza? E que deve ter um grande conhecimento do hardware para que, pelo menos, né, em relação ao ponto de vista que o programador vai utilizar essas funcionalidades. Então, o que é que ele quer dizer nesse sentido aí? Toda vida que a gente vai desenvolver um sistema operacional, a gente faz um sistema operacional específico para um determinado tipo de hardware. Eu não vou desenvolver um sistema operacional, certo, em vão, né? Eu não vou desenvolver um sistema onde eu não tenha onde utilizar esse sistema. Então, se a gente for levar, né, as principais características em relação a isso, do sistema operacional, são baseadas através de quem? Do hardware. Como é que eu vou trabalhar com multiprogramação se o hardware não atende a essa multiprogramação? Ele é limitado somente à monoprogramação. Como é que eu vou trabalhar com multiprocessamento se o processador ele não consegue virtualizar nenhum núcleo, né? Se ele é um monoprocessador. Então, pessoal, o sistema operacional ele é intimamente ligado ao hardware. E a partir daí a gente consegue entender como é que ele funciona, tá? Então, se a gente for analisar, em um único barramento aqui, nós temos várias controladoras, né? Que esse cara tem que identificar e tem que controlar. Então, nós temos quem? CPU, memória, controlador de vídeo, controlador de teclado, controlador de disco flexível. Hoje a gente tem aí CD, DVD agora, né? E que está substituindo o DVD é o Blu-ray, né? E controlador aqui de disco rígido. Então, todas essas funções aqui, todos esses componentes, quem é que tem que gerenciar? O sistema operacional. Sim, é ele que tem que gerenciar, é ele que tem que fazer todas essas funcionalidades. Realmente, né? Colocar cada um deles em comunicação e que todos eles trabalhem em harmonia. Então imagina aí, quando você está digitando aqui no teclado e está escutando uma música, quem é que está fazendo aí todos esses processamentos? O sistema operacional, que está trabalhando, né, quando você está digitando o teclado e também quando você está escutando a música, certo? Então essa gerência, pessoal, é importante, tá? E vocês vão ver que vai ter vários tipos de gerências, vários tipos de particularidades, certo? Que vai depender do processo que você vai estar utilizando, vai depender do recurso a ser utilizado, vai depender de quem tem prioridade ou não. Então tudo isso a gente vai ver. E tudo isso é o sistema operacional que é responsável, certo? Para fazer essas requisições, o controle dessas requisições, tá bom? Beleza? O segundo cara aqui são os processadores, tá? Como é que a gente tem que entender? Dentre esses conceitos, né? Se a gente for analisar, o computador, ele tem um cara que processa todas as informações. Todo mundo conhece quem é esse cara. Quem são esse cara? Processador, tá bom?
Só que a gente precisa entender as particularidades dele para encaixar como é que o sistema operacional vai fazer, né, todas aquelas funções dele pegar informação, né, dele trazer, dele processar, de ver quem é que ele vai processar primeiro, certo? Ou seja, quem é que vai estar em tempo de execução naquele determinado momento, quem é que vai ter o recurso, né? Então, toda vida que a gente fala em recurso, a gente fala de processador. Então, tipo, naquele determinado momento, o recurso está com o processo A. Então, se o recurso está com o processo A, quem é que está processando aquelas informações do processo A? O processador, né? Quem é o recurso para processar as informações? Processador, tá bom? Ele busca instruções na memória e as executa, tá? O ciclo básico de execução de qualquer CPU aí eu coloquei até em vermelhozinho aí, para vocês identificarem, né? Buscar a primeira instrução na memória, decodificá-la para determinar seus operandos, qual operação executar com os mesmos, executá-la e então buscar, certo, outra operação, ou decodificar e executar as instruções subsequentes, tá? É dessa maneira que os programas são executados. Então imagina aí, por exemplo, né, quando ele busca a primeira instrução na memória, tu apertou aqui no aplicativo para ele abrir, automaticamente ele foi carregado aonde? Na memória RAM. Então a CPU, o processador, ele vai lá e busca as primeiras instruções. Essa memória que a gente está falando aí é a memória RAM, tá? Decodifica ela, beleza, para determinar quem? Os seus operandos. Ou seja, as estruturas lógicas, né? Quais os operandos ele vai decodificar. A gente sabe que tem o cara responsável por essas operações lógicas, né? Dentro do processador. Quem é? A UC ou a ULA? A ULA, né? Que é a unidade lógica aritmética, tá? Depois ele pega aqui, ó, qual operação executar com os mesmos, tá? Então ele vai ver, esse programa, ele quer o quê? Ele quer abrir um arquivo, ele quer fazer uma edição de um texto. Por que ele sempre pergunta isso? Porque, por exemplo, digamos que você deu um duplo clique aqui, certo? Em um periférico, né, para você abrir os arquivos. Esse periférico era um pendrive, por exemplo. Então, obviamente, é uma operação mais lenta do que você abrir um programa, por exemplo, o Word. Sim, é uma operação mais lenta. Por quê? Porque ele está indo buscar essas informações lá no pendrive, né, para mostrar os arquivos. Aí a gente vai aprender um dos primeiros conceitos, que são as prioridades, tá? Então, o que é que ele deve executar primeiro? O programa que é mais rápido ou o programa que vai demorar mais tempo para ele abrir? O programa que vai demorar o quê? Mais tempo para ele abrir. Então, você já anota aí que a primeira característica disso, pessoal, é os inputs e os outputs. Por quê? Porque sempre as entradas e as saídas de informação são as mais lentas, né? Por que são as mais lentas? Porque às vezes essas informações esperam pelo usuário. Então, digamos aqui que você abre o Word e você espere, né, lá no Word para o usuário digitar o texto que ele tem que digitar. Você sabe quando o usuário vai digitar aquele texto? Não, ele pode passar a vida dele esperando o usuário digitar aquele texto. Ele tem que esperar? Aí a gente vai ver dentro das técnicas, tá? Porque tem os algoritmos, tá? De ordenação. E por isso que ele considera, né? Então, por exemplo, vamos citar só uma coisa aqui para vocês encaixar esse entendimento. Por exemplo, mais uma vez, se eu digitar aqui no teclado, ou se eu colocar uma música aqui para escutar no meu play, ele vai dar prioridade para que processo? A música ou o que eu estou digitando aqui? Para o que eu estou digitando, né? Por quê? Porque quando eu estou digitando é uma operação de entrada ou saída, né? Obviamente ele vai dar prioridade aos recursos que são mais lentos, ou seja, os recursos que são de entrada e saída. Então, pessoal, é aquela mesma coisa. Tipo, tu tá digitando no teclado. O que é que tu quer que aconteça? Que apareça as letrinhas lá na tela lá que você esteja digitando, certo? Então, obviamente, se você quer que apareça imediatamente, o tempo de resposta dessas operações tem que ser o quê? Menor, né?
Então, esse é o foco do sistema operacional. Tempo de quê? De resposta. Certo? Se você está executando aquela operação, você quer que aquela operação mostre que está sendo executada. Concorda comigo? Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia que vocês têm que colocar na mente de vocês, tá? Então, voltando aqui, né? Para as particularidades dos processadores. Todas as CPUs, pessoal, têm registradores internos para armazenamento de variáveis importantes e de resultados temporários. Por isso, o conjunto de instruções geralmente contém instruções para carregar uma palavra da memória em um registrador e armazenar uma palavra do registrador na memória. Então, isso aí, pessoal, é quem? Processador, memória cache e memória RAM. Esse intermédio aí que ele fala que são os registradores é quem? É a memória cache. Essa memória cache pode ser quem? A L1, a L2 e a L3, certo? A L1 e a L2 fica dentro da CPU, beleza? Que são as mais próximas. E a L3 fica no barramento, fica no intermédio de quem? Do processador com a memória RAM. Essa memória cache, ela serve para quê? Para fazer um intermédio do processador com a memória RAM. Então, ou seja, são esses registradores, tá? Então, quais as particularidades que a gente tem que tentar entender aqui, ó? O primeiro é o contador de programa e o segundo é o ponteiro de pilha. Vamos tentar entender como é que funciona esses dois caras, tá? O contador de programa, pessoal, que contém um endereço de memória da próxima instrução a ser buscada. Então, por exemplo, ele vai lá na memória, pega a informação. Automaticamente ele gera um contador, certo? Daquele programa que identifica o quê? Onde é que está aquele arquivo que ficou armazenado lá dentro da memória RAM. Para quê? Para da próxima vez que ele voltar, opa, o Word, ele está naquele determinado local lá na memória RAM. Certo? Quem é que faz isso, pessoal? O sistema operacional. Certo? E depois a gente tem o ponteiro de pilha, que aponta para o topo da pilha atual na memória. A pilha contém uma estrutura para cada procedimento chamado, mas que ainda não encerrou. Uma estrutura de pilha, pessoal, do procedimento contém os parâmetros de entrada, as variáveis locais e as variáveis temporárias, que não são mantidas aonde? Nos registradores. Ou seja, esses ponteiros de pilha ficam também aonde, pessoal? Lá na memória RAM. Então, digamos que ele saiba o local que aquele programa está armazenado. Só que ele não sabe a última informação que ele pegou, certo? Lá daquele local que está armazenado dentro da memória RAM. Então, quem é que identifica o último local daquele arquivo? É quem? O ponteiro de pilha. Outro exemplo. Como é que vocês imaginam uma pilha aí? Vamos colocar uma suposição. Sua mãe manda você lavar os pratos, certo? Da louça de domingo. Aí tem uma pilha de pratos lá na louça, intermináveis, né? Então, se tem uma pilha de pratos, obviamente, quais os pratos você vai pegar primeiro? Os que estão em cima ou os que estão embaixo? Os que estão em cima. Então, obviamente, o ponteiro daquela pilha de pratos, né, que você tem que lavar, obviamente, que sua mãe mandou, tá onde? No início da pilha, tá? Então, você vai pegando, né, e vai fazendo o processamento. De cima para quê? Para baixo, tá? Então, geralmente, pessoal, a regrazinha da pilha é o quê? O último que chega é o primeiro que sai. Se ligou aí? Por exemplo, você pega o prato sujo e coloca lá em cima da pilha. Ele foi o último que chegou. Mas quando você for lavar, ele vai ser o quê? O primeiro a sair. Tô lavando aqui, já era. E sua mãe com o cinturão aqui nos teus espinhaços para tu lavar, né? Só quer viver no meio do mundo. Beleza? É um conceito, pessoal, de pilha, beleza? E fila que a gente vai ver em estrutura de dados, tá? Quando a gente iniciar a PO, vai ser a primeira coisa que a gente vai ver. Pilha e fila. Então já anota aí, tá? Vamos lá. Outro registrador especial, pessoal, é a PSW, Program Stat Word, né? Que é a palavra de estado do programa, CCI, tá? Que é a palavra do estado do programa. Então, o que é que esse cara quer dizer, né? Ó,
Esse registrador contém os bits do código de condições, os quais são alterados pelas instruções de comparação, pelo nível de prioridade da CPU. Já marca isso aqui, tá? Ó, prioridade de quem? Do processador. Isso aqui é muito importante para você entender esse conteúdo, tá? Pelo modo de execução, ou seja, o usuário ou núcleo. E por vários outros bits de controle. Então, essa é a palavrinha-chave aí, tá? Para que vocês anotem. Prioridade da CPU. O que é que ele vai fazer primeiro, né? O que é que ele não pode esperar? O que é que ele tem que executar? Será que ele vai executar esse programa aqui primeiro? Será se é esse áudio aqui que não pode parar? Então, existem as prioridades, tá? E essas prioridades entram dentro aqui desse outro registrador especial. Que ele fala quem? O estado do programa naquele determinado momento. Então, toda vida que eu falar PSW, ele mostra quem? O estado do programa, tá? Programas de usuário, pessoal, podem ler normalmente toda a PSW. Por quê? É o que eu acabei de falar para vocês. Programas de usuário são os que têm prioridades. Embora, né, eles sejam o quê? Mais lentos, né? Por quê? A gente não sabe, né, a velocidade que o usuário vai passar informações para aqueles programas, tá? Então, se ele é um programa de usuário, né, ele tem controle da PSW, que é quem? O estado daquele programa, tá bom? Mas, em geral, são capazes de alterar somente alguns de seus campos. A PSW desempenha um papel importante nas... Pronto, já anota aí, importantíssimo isso aí, tá? Importantíssimo. Chamadas aos sistemas de quem? De entrada e saída. Tá bom? O exemplo anterior que eu dei para vocês, quando o cara está digitando aqui no teclado, é o que? É uma chamada no sistema de entrada e saída. Olha aí. E a partir de agora, toda vida que você referenciar esse tipo de atividade, você vai entender que isso são chamadas aonde, pessoal? No sistema, tá? Sempre. A palavrinha mágica que eu vou utilizar na prova de vocês, System Calls, né? Que são chamadas nos sistemas em inglês, tá? Que é o termo técnico que vocês têm que saber, tá? System Calls. Perfeito? Anota aí, terceira questão, letra A, tá? Muito bem. Já não esquece, mete o dedo aí no like, beleza? Mete porrada aí que esse vídeo aqui tá poderoso. Vamos lá. O sistema operacional deve estar ciente de todos os registradores, tá? Essa é a conclusão que a gente pode colocar. Registradores são o quê? É os locais onde essas informações vão ficar armazenadas, né? Onde vai ficar o ponteiro de pilha, né? Onde vai ficar o contador daquele programa, certo? Onde vai ficar o registro das chamadas nos sistemas, beleza? Quando o sistema operacional, pessoal, compartilha o tempo da CPU, ele muitas vezes interrompe a execução de um programa e reinicia outro. Olha aí, ó. Toda vez que ele faz isso, o sistema operacional precisa salvar todos os registradores para que eles possam ser restaurados quando o programa for executado novamente. Então, por exemplo, vamos colocar uma atividade prática aqui. Quando vocês estão digitando aí no Google Docs, né? Por exemplo, o Carlos Victor está lá digitando, fazendo as anotações. Aí ele vai para, né, do que ele está fazendo, né, do que ele está executando, e vai lá para o slide para ver as próximas anotações. Quando ele voltar para o Google Docs, ele quer, né, continuar de onde ele parou? Sim ou não? Sim. Então, tem que estar armazenado nos registradores, né, de onde o Carlos Victor parou, beleza? Né, as atividades dele lá no Google Docs. Do mesmo jeito que quando ele saiu do slide, né, digamos que ele estava no slide 10, né, ele quer voltar lá para o slide e continuar de onde ele parou, que é de quem? Do slide 10. Então isso tudo, pessoal, fica armazenado, né, aonde? Nos registradores, tá? E esses registradores são propriedades aqui de quem? Dos processadores, tá? Ok? Onde tem aquela troca de informação rápida. Beleza? Olha aí que importante. Vocês sabiam dos processadores. Vocês sabiam também que existiam os registradores. Mas não sabiam como o sistema operacional, né, se comunicava com esses caras. Então, por isso que essa aula 2 aqui é essencial para vocês pegarem esses primeiros conceitos, tá?
é essencial. Anota aí, beleza? Compartilha nosso vídeo que já tá valendo um 10º, beleza? Vamos lá. Processadores, aí a gente tem a técnicazinha aqui do pipeline, tá? Questão de prova, terceira questão, letra A, beleza? Para melhorar o desempenho, os projetistas de CPU abandonaram o modelo simples de busca, certo? Que era ir lá na memória, pegar a informação e voltar. Decodificação e execução de uma instrução por vez. Antigamente tudo era feito, né? Beleza, vai lá e executa, um atrás do outro, tá? Agora, pessoal, muitas CPUs modernas têm os recursos para executar mais de uma instrução ao mesmo tempo. Qual é o nome dessa técnica? Pipeline, né? Ou seja, nós podemos executar mais de uma instrução ao mesmo tempo, né? O nome da técnica pipeline. Por exemplo, uma CPU pode ter unidades separadas de busca, decodificação e execução, de modo que enquanto ela estiver executando a instrução N, ela pode também estar decodificando a instrução N mais 1, por exemplo, e buscando a instrução N mais 2, né? Aí a gente divide, pessoal, essas unidades aqui, só para que vocês peguem um exemplo, como quem? Unidade de busca, unidade de decodificação e unidade de execução. Vamos colocar um exemplo aí. Vamos pegar agora aqui o nosso amigo Lucas, né? Digamos que ele está escutando a musicazinha dele ali e tal, Zé dos teclados, beleza? Dama de vermelho, e botou lá a música lá para executar. Então a música está executando, né? Enquanto ele colocou a música lá, né, para executar, aí ele foi lá no Word, digitou umas palavrinhas e depois foi fazer umas buscas lá no Google. Então, beleza. Enquanto a música está na unidade de execução, ele também está fazendo aqui na unidade de decodificação, né? O que? As instruções que ele digitou lá no Word. Beleza? E quando ele abriu o navegador, beleza? A unidade de busca foi lá, pegou as informações. E aí a gente pega, né, essa técnicazinha aí do pipeline que está executando mais de uma tarefa por vez e ao mesmo tempo, tá? Por que é importante isso, pessoal? Por que é importante isso? Foi da época que a gente fazia uma única atividade no computador, né? Exatamente, uma única tarefa. Então, a partir daí, você faz milhares de coisas, tá? Ao mesmo tempo aí, com a possibilidade do sistema operacional, tá bom? Show! Anota aí. Agora a gente tem o exemplo do super escalar, beleza? O que é que esse cara faz? Ainda mais avançado que um processador pipeline é o processador super escalar, mostrado na figura ao lado, tá? Então você já se baseia aí. Esse tipo de processador, pessoal, possui múltiplas unidades de execução. A gente pode colocar um exemplo aí de um processador que possui vários núcleos, né? A gente pode colocar esse exemplo aí de super escalar. Por exemplo, a unidade para a aritmética de números inteiros, uma unidade aritmética em ponto flutuante e outra unidade para as operações lógicas, né? Ó. A cada vez, né, duas ou mais instruções são buscadas, decodificadas e armazenadas temporariamente em um buffer, tá? De instruções. Toda vida que a gente falar de buffer, pessoal, é o processamento, tá? Quando ele está processando aquela informação, ele está fazendo buffer. Eu acho que essa palavra buffer, vocês lembram muito quando vocês iam fazer a gravação de CDs, DVDs, né? Aí ele ficava lá, quando estava gravando, ele estava colocando tipo buffer, né? Continuação, processamento. Buffer de instruções até que possam ser executadas. Tão logo a unidade de execução esteja livre, o processador vai verificar se há alguma instrução que possa ser executada. E, se for esse o caso, o processador removerá a instrução do buffer, né? Que é aquele cara que está executando naquele determinado momento de instruções, né? E executará. Então, como é que isso aqui funciona? Se liga aí, ó. O superescalar, ele vai ter várias unidades ao mesmo tempo que pode executar, certo? Só que tem um problema. Um problema de quê? A gente só vai ter um único buffer de quê? Instruções. Então, quando ele está fazendo essa execução, ele precisa identificar
dentro do buffer o que é que ele vai executar naquele determinado momento, certo? Então você viu aí, ele tem que decidir o que é que ele vai executar, beleza? Então é aquela coisa que a gente acabou de falar, né? Ele tem várias unidades aqui que vai decodificar mais rápido. Sim, isso aí é nítido, né? Só que na hora, né, de fazer o buffer dessas instruções, ele vai se limitar novamente em executar, né, o que é que ele tem prioridade naquele determinado momento. Beleza? Então é isso que ele tem que fazer, essa gerência dessa superescalar, tá? Beleza? É o que? A dificuldade fica dentro aqui do buffer de instruções, certo? Então, a superescalar, se a gente for levar em consideração, ela é mais avançada do que quem? Do que a pipeline, né? Porque a pipeline ela só tem uma única unidade de execução, certo? Já a superescalar, ela tem várias unidades de execução. Só que na gerência dessas unidades de execução, a gente só tem um único cara. Quem é esse cara? O buffer, né? Que é o buffer de instruções, tá bom? Então se liga nisso aí, que é questão de prova, tá? Terceira questão, letra A. Agora, pessoal, a gente vai falar da danada da memória, tá? Que é o segundo principal componente em qualquer computador, certo? Que, se a gente for levar em consideração, tem um papel muito importante justamente no armazenamento de todas essas informações, tá? Beleza? Então, idealmente, pessoal, uma memória deveria ser bastante rápida, certo? Mais veloz do que a execução de uma instrução, para que a CPU não fosse atrasada por ela, tá? Além de muito grande e barato. Então, o que é que a gente leva em consideração aí? Se a memória ela fosse muito rápida, a gente ia precisar da memória cache? Sim ou não? Não. A gente não ia precisar da memória cache, tá? Inclusive, pessoal, tem uma nova memória, tá? Uma nova tecnologia que é a Optane da Intel, que futuramente vai estar substituindo a memória RAM e os SSDs, que são as memórias, certo? Que são de grande quantidade e que são mais rápidas do que a memória RAM, certo? Então, se liga aí, memória Optane, tá? Da Intel. É uma tecnologia aí que logo vai estar aí dentro das nossas máquinas. Nenhuma tecnologia atual satisfaz todos esses objetivos. E assim, uma abordagem diferente tem sido adotada. Ou seja, construir o sistema de memória como uma hierarquia de camadas, tá? Conforme mostrado aqui abaixo. Então, se você for analisar aqui, essa hierarquia de memória, ela vem de cima para baixo. Então, quanto, né, essa memória estiver lá no topo, mais rápida ela vai ser. Ou seja, quando ela está lá no topo, ela está mais próxima da CPU. Então, eu costumo dizer assim, quanto mais próximo da CPU, ela é mais rápida. Quanto mais distante da CPU, ela é mais lenta. Outra coisa que eu também posso levar em consideração quanto menor a memória, ela é o quê? Mais rápida. Quanto maior essa memória, ela é o quê? Mais lenta. Só que a tecnologia, cada dia que passa, né, tá tirando um pouco esse conceito. Mas se a gente for levar em consideração, ainda não tá e ainda não chegou, né, nesse quesito, né, de tirar esse conceito. Como assim, João Vitor? Vocês já viram 1 TB de memória RAM? Vocês já viram em algum lugar 1 TB de memória RAM? Eu acho que é um sonho, né? Seria um sonho? Acho que seria um sonho. Então, beleza, não tá ainda nesse nível, tá? Mas tá chegando. Aos poucos a gente tá chegando. Então, se a gente for olhar aqui, ó, questão de prova mais uma vez. Registradores, qual é o tempo de acesso típico aqui? 1 nanosegundo, né? Ó. Memória cache, 2 nanosegundos, tá? Memória principal, 10 nanosegundos. Disco magnético, 10 milissegundos. Olha aí, ó, como ele é lento, tá? Saiu de nano para mil. Se liga aí, viu? Vocês dois aí que eu tô ligado na parada aí. E já que a fita magnética, 100 segundos, tá? Eu puxo já o cabo da internet. É isso aí, galera. Tem que arrochar. Então, pessoal, geralmente a capacidade típica é essa, né? Quanto maior a gente tiver a memória, beleza? Mais lenta ela vai ser. E aqui a gente tem um exemplo aí, né? Em relação ao tempo. Isso aqui, pessoal, esse tempo de acesso é realizado através de quem? Do processador, da CPU. Então, tipo, qual o tempo mínimo que a CPU, né, leva para chegar um registrador, por exemplo? 1 nanosegundo.
O registrador está lá, bem pertinho dele, né? Ah, e qual é o tempo que ele chega na memória principal? Tá aqui, ó. Um exemplo aí, 10 nanosegundos, tá? Então isso aí, tudo é tempo de resposta para o usuário. Então, por exemplo aqui, da fita magnética, quanto tempo o processador leva para chegar lá? 100 segundos, tá? Passa de 1 minuto, né, no caso. Aí, tipo, tu vai ficar esperando um minuto até que o processador chegue lá, pega as informações e volte. Você vai ficar esperando, tá? Como é, Carlos Victor? A fita magnética, pessoal, é uma forma de backup, tá? Que não é utilizado no nosso dia a dia, mas as grandes empresas, elas utilizam essas fitas para fazer backup, tá? Ou seja, elas têm alto poder, né? Um grande poder de armazenamento, certo? Até mais do que os discos rígidos, se vocês forem pesquisar nesse sentido aí, tá? Beleza? Perfeito. Então anota aí que a nossa memória aqui é importante. Agora a gente vai falar dos registradores, tá? Ó, a camada superior consiste dos registradores internos a quem? A CPU, tá? Eles são feitos com o mesmo material da CPU e são, portanto, tão rápidos quanto ela. Consequentemente, não há atraso em seu acesso, tá bom? Porque ele vai estar dentro da própria CPU, né? A capacidade de memória disponível neles é tipicamente de 32 bits, beleza? Para uma CPU de 32 bits. E 64 para uma CPU de 64 bits. Ou seja, menos que 1 KB em ambos os casos, tá? Então essa é a quantidade de memória. Inclusive tinha até aqui na nossa imagem, né, que não estava aqui. Agora, na atualidade, possa ser que tenha registradores com maior poder de armazenamento, tá? Mas aqui, a gente levando em consideração, era menor que 1 KB. Então, se liga aí, tá? Os programas, pessoal, devem gerenciar os registradores. Isto é, decidir o que colocar neles, por si mesmos, né? Por software. Então, a memória, ela tá lá disponível. Só que, quem é que vai fazer esse controle? É o software, é o sistema operacional. O registrador está lá disponível. Quem é que vai gerenciar ele? O sistema operacional. Como é que ele vai fazer isso aí? De acordo com as prioridades, né, que a gente já viu dos processos. Tá bom? O que é que vai executar primeiro, o que é que vai ficar lá, o que é que não vai ficar. Isso aí a gente leva em consideração. Tá bom? Então, muito cuidado nesse sentido aí. A segunda memória, pessoal, é a cache, né? Vamos tentar entender como é que funciona aqui. Vocês só sabiam o que era a memória cache. Agora vocês vão entender a particularidade de cada um, né, dessa memória cache aí, tá? Ó. Nessa hierarquia, pessoal, do sistema de memória, né, abaixo da camada de registradores vem outra camada denominada quem? Memória cache, que é controlada principalmente pelo hardware, tá? Por enquanto, a gente viu que os registradores é controlado pelo software, tá? Só que a memória cache, ela já é um segundo nível abaixo, né? Ela é controlada por quem? Pelo hardware. Então, muito cuidado nesse sentido aqui para você não se confundir, tá? A primeira cache que a gente vai aprender aqui é a cache lines, tá? Que é a memória principal, é dividida em linhas de cache, normalmente de 64 bytes, tá? Cada uma. E a linha 0 consiste nos endereços de 0 a 63. A linha 1 consiste nos endereços entre de 64 a 127 e assim por diante. Então, é dessa forma, né, por linhas divididas, né, por números, que as informações vão ser armazenadas dentro da memória, tá? Ou seja, dentro da memória principal. Então, essa memória, né, essas linhas, ela normalmente tem uma quantidade significativa. De quanto? 64 bytes de cada uma dessas linhas, tá? E essas linhas são referenciadas para cada informação de onde esses endereços vão receber quem? A troca de informações, tá? Certo? Então, eu quero só que vocês imaginem, né, que essas linhas sejam o quê? Como se fossem ruas. Imagina aí várias ruas de um bairro. E esse bairro fosse a memória, tá? Então, cada rua desse bairro ia ser um cache. Cache o quê? Lines, tá?
E cada casinha, né, dessa rua vai ser o quê? Uma numeração que foi dividida. Por exemplo, aqui na linha 0 consiste nos endereços de quem? De 0 a 63. Então, nesse caso aí, a gente vai de 0 a 63. A gente tem quantas casas? 64 casas naquela rua, né? Então, imagine a memória RAM, né? Memóriazinha lá com várias ruas, né? E essas ruas vão ser várias linhas que vai ser dividida no cache line. E cada rua, a gente tem as casas. E cada casa tem a sua numeração. E essa numeração é dividida, né? Então, tipo, beleza, de 0 a 63, eu não vou ter duas casas com a mesma numeração. Isso não existe, né? Então, de 0 a 63 é uma rua. Beleza? Isso na linha 0, ou seja, rua 0. Aí na linha 1, aí já é outra rua, já é outra numeração. Aí já vai de 64 a 127. E assim por diante, de acordo com o tamanho da memória, tá? Então, essa cache é dividida por quem? Por linhas. Então, imagina sempre assim, tá? Cache lines, cache linhas, tá? Ou seja, ruas. E ali, dessa forma é que essa informação vai ser armazenada. Já o cache hit, pessoal, é quando um programa precisa ler uma palavra de memória e o hardware da memória cache verifica se a linha necessária está na cache. Se a linha requisitada estiver presente na cache, beleza, show de bola, cache hit. Se não, ele vai lá na memória RAM buscar a linha, né, de busca e armazena lá no cache lines. Ou seja, o cache hit ele precisa do cache lines. Principal função, mais uma vez aqui, ó, do cache hit é o quê? Ler uma palavra de memória, ou seja, o hardware da memória cache verifica se a linha necessária está onde? Está lá. Então, tipo, é aquela coisa, né? Processador, memória cache, memória RAM. Aí, as informações entre o processador e a memória RAM tem que passar obrigatoriamente por onde? Na memória cache. Então, como é que eu vou saber se aquela informação que eu quero está na memória cache? Cache hit. Beleza? Ah, se não tiver, aí vai ter que ir lá onde? Na memória RAM. Então, o cache hit verifica se aquela linha daquela instrução está lá naquela memória, tá? Beleza? Se ligaram aí no macete? Então, o processador vai lá na memória cache. Verifica lá no cache hit se a informação, a instrução está lá. Se não tiver, aí traz com o cache line, beleza? As linhas lá de instruções da memória RAM para que fique armazenado lá. E por último, pessoal, é o cache miss, né? Que é a busca na cache quando a linha solicitada está presente, né? Está presente normalmente em... Ficou faltando uma palavra aqui, né? Isso, normalmente de 2 ciclos de CPU. Se a linha requisitada estiver, né, ausente na cache. Então, geralmente, o cache miss ele trabalha em conjunto com o cache hit, né? É quando que ele faz a solicitação. Então, se a gente for fazer a diferença, cache line faz a organizaçãozinha bem bonitinha, né? O cache hit, ele vê lá se a palavra de memória realmente, né, está presente, e a memória cache é que faz essa verificação, ou seja, não é através de software. E o cache miss ele faz a busca, né, dessa linha requisitada, dessa solicitação. Então, esses 3 caches aí, pessoal, faz justamente um trabalho em conjunto. Só que eu coloquei aqui uma observação para que vocês anotem, tá? Ó, a memória cache tem um tamanho limitado por causa de seu alto custo, tá? Algumas máquinas têm 2 ou até 3 níveis de cache, cada um mais lento e de maior capacidade que a anterior. Então, é o que eu falei para vocês. Pode ser L1, pode ser L2 e pode ser L3. É até 3, tá? Nível de cache. A L1 e a L2 ficam mais próximos da CPU, tá? E a L3 fica no barramento, tá? Sempre, uma vai ter um tamanho maior que a outra. Como assim, João Vitor?
Qual é que vai ter um tamanho maior? Se a gente tiver L1, L2 e L3. Aqui vai ter o tamanho maior, vai ser a L3. Aí vem diminuindo L2 e por último L1, tá? Então se liga aí. Cache lines, cache hit e cache miss, tá? Toda vida que falar de cache miss, vocês lembram aí daquelas miss, né, e tal, né, modelo, não sei o que. Muito bem. Perfeito. Memória RAM ou memória principal, tá? A memória principal, pessoal, muitas vezes chamada de memória RAM, Random Access Memory, CCI, memória de acesso aleatório, tá? Antigamente, pessoal, era chamada de memória de núcleos, tá? Core Memory, porque a memória dos computadores dos anos 50 e 60 eram constituídas de pequenos núcleos de ferrite magnetizáveis, tá? Olha aí que tecnologia massa. Hoje em dia, as memórias têm dezenas ou centenas de megabytes, tá? E continuam crescendo rapidamente. Todas as requisições da CPU que não podem ser atendidas pela cache vão para onde, pessoal? Memória principal. Então é esse processozinho aqui que a gente faz. Cache line, cache hit e cache miss. Se não está em nenhum desses caras, ele vai buscar onde? Na memória RAM ou memória principal, tá? Muito cuidado nesse sentido aí, beleza? Agora a gente vai falar de quem? Do HD ou do disco magnético, né? Disco rígido a gente conhece mais popularmente. O disco magnético, pessoal, consiste em um ou mais pratos metálicos que rodam, né, a 5.400, 7.200 ou 10.800 RPM. Um braço mecânico move-se sobre esses pratos com um braço, né, como um braço de toca-discos. Vocês lembram, né, daquele toca-disco, né, de vinil antigo. A informação, pessoal, é escrita no disco em uma série de círculos concêntricos. Em qualquer posição do braço, cada cabeça pode ler uma região circular chamada de quê? De trilha. Juntas, todas as trilhas de uma dada posição do braço formam um cilindro, tá? Então vamos imaginar aqui, vamos pegar as particularidades. Nós temos aqui várias trilhas e vários setores. Cada junção de uma trilha com um setor dá origem a uma casinha, né? Uma casinha que vai poder armazenar essas informações. O nome dessa casinha que vai poder armazenar essas informações, pessoal, são quem? São os clusters. Cada cluster, né, que vem originado de fábrica tem um tamanho mínimo de 512 bytes, tá? Ou seja, essa escrita que vem de fábrica no HD é uma escrita física, tá? Certo? Então aí a gente já tem uma configuração, né? Em relação a quê? Muito cuidado nesse sentido, que é a principal configuração que a gente coloca em cima do disco rígido. Esse tipo de armazenamento vem de fábrica, né? Ou seja, o tamanho do cluster que pode armazenar, né? Cada casinha que pode armazenar informações nesse disco rígido aqui. E essa forma física de armazenamento, ela tem um tamanho físico também, que é de quê? 512 bytes. Mas, João Vitor, como é que o sistema operacional faz para reconhecer cada casinha dessa? Aí é que está a mágica. Existe o sistema operacional e existe o sistema de arquivo, que vai ser a nossa última aula, certo? De sistemas operacionais. Mas eu já estou falando aqui um início para vocês. O sistema de arquivo, pessoal, é que define como as informações vão ser armazenadas aonde? Dentro do disco rígido. Então, é duas particularidades que você tem que anotar aí. A formatação física, que vem de fábrica. Cada cluster tem um tamanho mínimo de 512 bytes. E a formatação lógica, que é feita através do sistema de arquivo. Aí é que ele vai dizer se o sistema de arquivo vai ser o quê? NTFS, FAT32, ST4. E aí sim vai dizer como é que aquela informação vai ser armazenada aonde? No disco rígido, tá? Então se liga aí que é importantíssima essa dica aí que eu passei para vocês agora, tá bom? Perfeito.
Formatação lógica e formatação física. Formatação lógica, sistema de arquivo. Formatação física vem de fábrica e o tamanho do cluster de cada unidade que vai armazenar as informações no HD é 512 bytes. Anota aí, questão de prova. Agora a gente tem quem? Os dispositivos de entrada e saída, tá? Os dispositivos de entrada e saída, pessoal, são constituídos geralmente de duas partes. O controlador e o dispositivo propriamente dito, tá? O controlador, pessoal, é um chip ou um conjunto de chips em uma placa que controla fisicamente o dispositivo. Ele recebe comandos do sistema operacional, por exemplo, para ler dados do dispositivo e para enviá-los. Então, por exemplo, aí, um dispositivo físico, né, um controlador físico que recebe essas instruções. Uma gravadora, por exemplo, de CD e DVD. Ele possui um controlador físico? Sim, para ler o DVD, para fazer uma gravação no DVD, para pegar as informações que está lá no DVD, a gente tem quem? Tem um chip físico, né, que controla essas informações, tá? Ou seja, tem uma controladora de entrada ou de saída, tá? Então, se a gente for analisar aqui, ó, a gente pode dividir em quatro pontinhos aqui, tá? Que é quem? O driver do dispositivo, beleza? Registradores do dispositivo, a espera ociosa e a interrupção. João Vitor, como é que funciona isso aqui, tá? Vamos tentar entender aqui, ó. Primeiro, pessoal, a CPU vem aqui no controlador de disco, tá? Quer processar as informações, né? Pega as informações aqui da unidade de disco e pula para onde? Para a controladora de interrupções, né? E, obviamente, ou ela volta direto para a CPU pelo processo 4, ou volta aqui direto para a CPU pelo processo 3, tá? Então, vamos entender como é que ele funciona, o funcionamento desse barramento aqui pelas instruções, tá? A gente tem a instrução atual, né, que ela pode vir direto aqui para despachar, certo? Para o tratador de interrupções. Esse tratador de interrupções, ele pode reconhecer aqui a próxima instrução, certo? Ou pode retornar, ou pode interromper, certo? Para a próxima instrução que pode vir. Então é mais ou menos como é que ele funciona. Imagina aí que tu tá fazendo uma gravação aqui, né? Ou lendo alguma informação na unidade de disco. Tipo, deu um duplo clique na imagem, a imagem estava armazenada lá no HD, beleza, bonitinho. Show. Aí, ele foi lá, buscou a informação e abriu a imagem, né, lá do disco rígido. Show de bola. Não houve nenhuma interrupção. Perfeito. Só que agora você vai fazer outro processamento mais lento. Tu vai lá no teu disco rígido e vai colocar, certo? Vai pegar 10 imagens, vai copiar e vai colar em uma pasta lá na área de trabalho, por exemplo. Aí tem outro processo de entrada e saída que tem uma prioridade. Opa! Como é que ele vai fazer? Ele vai poder fazer essa interrupção ou ele vai executar, certo? O que tem lá naquela prioridade. Por exemplo, tu tá copiando as imagens do disco rígido lá para a área de trabalho. Como é que ele vai fazer isso? Vai ter um determinado momento que a cópia das imagens que tu tá fazendo vai ficar em uma espera ociosa enquanto aquela prioridade vai ser resolvida, tá? Beleza? Quando aquela prioridade foi resolvida, aí sim a tua cópia de imagem volta a funcionar novamente. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas, por exemplo, quando você vai copiar um arquivo muito grande, às vezes a taxa, né, que está copiando aumenta e diminui, né? Ela fica variando, né? Quando é que acontece isso? Você pode fazer até o teste. Se não tiver nada rodando no computador, beleza, vai ficar trabalhando, né, naquela taxa lá máxima. Mas se você fizer qualquer outra atividade, automaticamente a taxa, né, de cópia daqueles arquivos ela diminui. Por quê? Porque uma parte daquele recurso está sendo utilizado em outra tarefa, tá? Então aí já é uma técnica de quem? Ou de um processador superescalar ou de um processador pipeline, né, que funcionam várias tarefas ao mesmo tempo, certo? Não é um processador comum.
Vocês conseguiram entender o raciocínio aí da lógica? Então, os dispositivos de entrada e de saída, a qualquer momento, pessoal, ele pode ter aqui uma espera ociosa e ele também pode ter interrupções. Interrupções em que sentido? Ele está executando e ele tem que ser interrompido para executar outra coisa. Ou continuar executando paralelamente. A gente vai ver uma técnica que vai dar a ilusão de estar executando paralelamente, mas ele vai estar executando o quê? Sequencial. Um programa, um dispositivo de cada vez, tá? Certo? Anota aí que é importante. Agora, temos um exercício lindo, tá? Pra gente resolver, perguntas e respostas. Não esquece de deixar o like aí, tá? Compartilha, que você tá ajudando o nosso canal. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí, que eu sempre tô respondendo, tá bom? E é isso aí, beleza? Valeu!